Olá, vou conversar um pouco com Silvionê Chaves, que é filho de Cássia, é professor e ator. Silvionê, é uma alegria ter você aqui. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória. Cássia admira muito você e seu trabalho. Eu também quero agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui e contar um pouquinho da história, da minha trajetória, desde quando eu saí daqui de Cássia até os dias atuais. Vamos começar por aí? Vamos. Conta um pouquinho, assim, eu sei que não dá para contar tudo, né, porque dá um livro. Mas conta um pouquinho do tempo que você estava em Cássia, o que motivou sua saída, quando é que isso aconteceu? Conta um pouco para nós. Na verdade, assim, eu nasci aqui em Cássia, no dia 2 de março de 1957. Passei toda a minha infância aqui e quando eu completei 16 anos, a minha avó pediu para uma senhora chamada Dona Lígia para me levar para São Paulo. Aí eu fui para São Paulo, fiquei em São Paulo durante 4 anos, depois eu consegui passar no vestibular em Ouro Preto. Aí eu fui para Ouro Preto, fiz engenharia de Minas durante 5 anos. Só que no 5º ano eu entrei em crise e percebi que a engenharia não era a minha praia. Eu achei que eu tinha vocação para ser padre. Nessa minha trajetória de Ouro Preto, eu conheci um frade franciscano chamado Frei Luiz Sartori. Ele me levou para Petrópolis e lá em Petrópolis eu fiz os meus estudos para padre. Fiquei 2 anos fazendo filosofia e 4 anos teologia. Quando eu tinha completado todo esse percurso, ele chegou para mim e disse assim: Silvionê, eu acho que você não tem vocação para ser padre. Falei, mas Frei Luiz, 6 anos! Depois de tudo isso... 6 anos, mas ele tinha razão, ele tinha razão. Bom, então há tempo, não é? Exatamente. Aí, depois que ele me disse isso, eu tinha 32 anos. Nessa época, Andréia, eu tinha 2 malas de roupas na minha bagagem, simplesmente isso. Eu falei, que beleza, dá até para carregar para onde quer. Exatamente. Leva a vida aonde quer, bem leve. Bem leve. E aí eu perguntei para mim mesmo, mas o que eu vou fazer agora com 32 anos? Ora, mas eu fui engenheiro e 2 anos da engenharia nós estudamos matemática. Falei, bom, então eu posso ser professor de matemática? Falei, essa é a minha saída, ser professor de matemática. Aí eu fui numa faculdade conversar com a coordenadora do curso, só que nesse dia, André, eu fui com um brochinho e esse broche estava escrito assim, vá ao teatro. Eu cheguei para a professora Neide Rodrigues, entreguei meu currículo para ela e disse, senhora, eu quero ser professor de matemática. Quantos anos eu necessito estudar ainda? Ela olhou, comparou os currículos e disse assim, daqui 2 anos você... Pode voltar. Pode dar aula de matemática. Mas quando eu estava saindo, André, mas olha que coisa, como é a vida. Quando eu estava abrindo a porta para sair, para ir na tesouraria pagar a matrícula, ela perguntou assim para mim, ô Silvionê, você gosta de teatro? Eu falei, gosto. Posso te dar uma sugestão? Lógico, professora. Por que ao invés de ser professor de matemática, você não vai ser professor de teatro para o ensino médio? Mas como é que eu faço isso? Eu trabalho numa faculdade aqui em São Paulo, a Mozartel, que forma professores em artes cênicas. Aí você se encontrou. Andréia, eu rasguei o papelinho, eu ia pagar lá na tesouraria, e na terça-feira seguinte... Ainda economizou, né? Ainda economizei. Terça-feira seguinte, eu estava sentado assistindo aula de folclore com a professora Neide Rodrigues. Então, nesse momento, eu já tinha uma conclusão na minha vida. E aí você está nessa até hoje? Estou nessa até hoje. E qual foi a conclusão? A conclusão que eu seria realmente um professor para os alunos do ensino médio. E aí, eu me formei em licenciatura em artes cênicas e paralelamente eu fiz um curso de ator. Mas nessa trajetória, quando eu me tornei ator, eu já tinha 10 anos de magistério. O que você considera nesse período, principalmente no período inicial da sua carreira, que foram as suas experiências profissionais mais relevantes? Sim. Então eu comecei, na verdade, assim, dentro da arte, eu percebi uma coisa, que arte e educação estão intimamente interligadas. Essa é uma vertente que eu queria até explorar um pouco mais, porque eu observo que o seu trabalho faz uma conexão direta do exercício do magistério com a educação, usando a arte como uma estratégia, um recurso didático-pedagógico. É isso mesmo? É exatamente isso. Eu comecei, Andréia, montando espetáculos
para os alunos do ensino médio. O primeiro espetáculo que nós montamos, eu montei uma companhia que se chama Companhia Teatral Matéria Vertente. E o primeiro trabalho que nós fizemos foi em cima do Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas. Eu fazia o Riobaldo e a Elisete Gomes fazia de Adorim. Verdade, eu me lembro. Inclusive eu vim aqui em Cássia com esse espetáculo. Eu me Fui lembro. até Delfinópolis. Me lembro disso. Foi uma turnê Linda, sudoeste exata. de Minas. E tive o prazer imenso de fazer aqui no teatro, no Cine Santa Cruz, e ter o professor Heitor Combá lá na plateia. E que depois privilégio, mas hein? assim, foi maravilhoso. Que privilégio. Depois nós batemos um papo com os alunos e tal. Aí depois eu montei os Sertões do Euclides da Cunha e os Sermões do Padre Antônio Vieira. Tudo voltado para a educação. Eu corri as escolas para apresentar para os alunos do ensino médio. A partir de 2004, eu mudei de foco. Eu comecei a trabalhar com os professores. Ah, mas Porque numa noite... Como formador? Numa noite eu tive um insight. Um professor já aposentado mostrando a sua vida no magistério para um grupo de professores. Como uma oficina, um laboratório? Não, como teatro. Isso me apareceu como uma peça de teatro. Aí o que eu fiz? Falei, gente, isso dá uma peça de teatro. Aí eu montei o meu primeiro espetáculo voltado para os professores. Que foi? Memórias de um Educador. Esse já esteve em casa? Exatamente. Eu fiz aqui na Casa da Cultura e quem estava na plateia? Professor Heitor Combá. Por quê? Porque durante o espetáculo, ao longo do espetáculo, eu faço uma homenagem ao meu professor Heitor Combá. Mas mais recentemente você teve em casa com outro trabalho. Sim, com o cardápio Rubem Alves. Que depois a gente pode até falar um tiquinho. Mas deixa eu contar essa história do professor. Conta sim. Quando eu montei Memórias de um Educador, num determinado momento, qual foi o professor que marcou a minha vida? Que está aqui no meu coração? Qual foi? Heitor Combá. Foi uma inspiração? Quer dizer, o professor, eu tenho a foto do professor Heitor Combá na minha mesa de trabalho. Porque o professor Heitor, a principal característica dele é de ser uma liderança transformadora. E o papel do líder é gerar uma inspiração. Exatamente. Né? Então, o professor Heitor foi, para muitos de nós, uma fonte de inspiração. Exatamente. É? Para mim também, continua sendo. E continua Porque sendo. a foto que eu tenho... Porque ele deixou um legado, né? Exatamente. O legado do professor Heitor, na minha visão, talvez seja justamente essa atitude empreendedora à frente da educação, né? Perfeito. Na formação de pessoas que pensam, que são críticos, conscientes da sua realidade, do seu papel social, da sua cidadania. Esse talvez seja o grande legado do professor Heitor, entre tantos outros. Tantos outros, exatamente. E particularmente ele é um inspirador para o meu ofício de professor. Tanto é que eu o tenho na minha mesa de trabalho. Então, quando eu entro em crise, porque a gente entra em crise também, de vez em quando dá vontade de jogar tudo para o ar, né? Mas eu olhava para o professor, 90 anos, a foto que eu tenho dele de 90 anos, e ele ainda era um educador. Ele nunca deixou de ser um educador, nunca, né? A nunca. postura de educador caminhava com ele em todo lugar que ele fosse, independente de estar num espaço de educação formal, né? Exatamente. Ele levava com ele essa postura de quem educa. Perfeito. Mas falando de educação, eu soube que você tem alguns projetos atuais, né? E que inclusive pretende apresentar para a Secretaria Municipal de Educação. Você pode contar para nós um pouco disso? Sim. O que é a sua proposta? Qual é a parceria que hoje você vai buscar com a Prefeitura de Cássia? Sim. Então, eu trabalhei com esse Memórias de um Educador até 2009. E aí, em 2009, eu tive uma outra ideia. Eu comecei a entrevistar inúmeros professores e eu perguntava assim para ele, Andréia, você tem uma carta que algum aluno mandou para você? Aí, se o professor tivesse a carta, ele me dava a carta e ao longo de 2010 eu tinha 50 cartas na minha mesa. Eu escolhi 6 cartas, porque a 7ª carta eu peguei de um livro, de Alberto Camus, uma carta que ele manda para o seu professor Germán, que eu achei simplesmente maravilhosa. Uma carta que já está publicada. Sim, está publicada num livro chamado O Primeiro Homem. Aí o que aconteceu? Eu peguei essas 7 cartas e alinhavei a dramaturgia desse monólogo, que eu chamei de Cartas ao Professor. Qual o objetivo fundamental desse espetáculo? Mostrar para os professores o quão nós somos importantes na vida dos alunos. Resgate da valorização do papel do professor na vida das pessoas. Na vida das pessoas, exatamente. Entendi. E nesse momento, eu também vou fazer uma homenagem ao meu professor Heitor Combá durante o espetáculo. Quando eu termino a carta do Alberto Camus, falando do professor Germán, eu digo no espetáculo
que o professor Heitor Combá representa tudo é isso. o meu professor Germano. E é essa proposta que você vai apresentar à prefeitura. Exatamente. Na possibilidade de estabelecer uma parceria. É isso. Okay. Para apresentar esse espetáculo para os professores da rede municipal aqui de Cássia. Okay. E um outro trabalho que eu vou apresentar também é o seguinte. Durante 8 anos, eu fiz um espetáculo chamado Pai e Filho, com o meu filho. Sim, que, aliás, eu trouxe aqui também em Cássia. Ele esteve em Cássia, eu lembro disso. Isso. Então, esse trabalho eu fiz com meu filho até os 23 anos. Aí ele não quis mais fazer teatro. Aí eu montei uma palestra, que eu chamei de Caminhos para Aproximar Pais e Filhos. Que tem também um cunho pedagógico. Pedagógico, porque eu faço esse trabalho nas escolas. Aí qual foi a minha ideia? Eu pensei o seguinte, nós professores usamos alguns critérios de mediação da aprendizagem com os nossos alunos, dentro da sala de aula. Como eu sou pai, eu apliquei alguns critérios de mediação da aprendizagem com meu filho, com muito sucesso. E aí o que eu faço? Eu partilho com os pais esses critérios de mediação da aprendizagem. Mas só que ao trabalhar esses critérios, eu conto histórias, eu faço alguns poemas. Você provoca também a reflexão nos pais, Isso. Na maneira de lidar com os jovens no mundo atual. Exatamente. É uma forma de auxiliá-los, de como enfrentar toda essa problemática que nós temos hoje. Um instrumento didático. Exato. De estreitar a relação entre pais e filhos. Entre pais e filhos, exatamente. Como você sabe, então, Cássia está ganhando um novo veículo de comunicação, que é a DTTV. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, em primeiro lugar, é uma felicidade imensa, uma alegria imensa. Primeiro, poder participar desse primeiro projeto da DTTV aqui de Cássia. Segundo, eu vou pegar um gancho que eu gosto muito de um poeta aqui de Cássia, chamado Luiz Miguel. Não sei se você conhece. Ah, conheço de vista. Você conhece de vista. Então, ele agora está se tornando um poeta muito querido por mim, porque todos os dias de manhã eu reflito um poema que ele escreve. E eu vou pegar um gancho dele. Por que eu estou dizendo que eu estou muito feliz? Porque ele disse assim para mim, agora eu em São Paulo poderei acompanhar tudo o que está acontecendo agora em Santa Rita de Cássia, que é a minha cidade do coração. Então, só por esse fato, para mim, já é uma alegria imensa saber o que está acontecendo na política, na cultura, na arte, na educação. Sem dúvida. Então eu quero parabenizar então todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, né? E quero torcer realmente para que esse projeto tenha muito sucesso. Meus Amém. Parabéns por isso. Amém. Boa sorte, continue com esse sucesso seu, né? Com essa cabeça boa, cheia de ideias, né? E Obrigado. Que você se aproxime mais da gente, que você aproveite um pouco mais esse espaço que a DTTV abre para você, para divulgar o seu trabalho, as suas atividades. Conte conosco. Tá. DTTV, como disse Silvonei, um novo jeito de ver TV.